programa contém dramatizações de temas adultos e não é recomendado para menores. Ninguém consegue guardar um segredo para sempre. Bob e Mary Ellen Samuels viviam rodeados pelo glamour e pelo agito de Hollywood. Ele era câmera, mas conhecia celebridades. Eu acho que isso era a coisa mais incrível que ela podia imaginar. Mas um segredo obscuro iria tornar seus sonhos na ensolarada Califórnia no pior tipo de pesadelo. Quando o assunto é segredo, o maior medo é que ele seja revelado. E no fim, esse segredo irá custar a vida de 2 pessoas que foram violentamente assassinadas. Acho que as pessoas que têm um segredo se tornam imprevisíveis, capazes de fazer coisas muito cruéis. Em pouco tempo, todos os segredos inconfessáveis serão revelados. Segredo inconfessável. É o ano de 1980 em Los Angeles, na Califórnia. E de todos que já sonharam com a vida em Hollywood, Bob Samuels é um dos poucos sortudos que realmente conseguiram conquistá-la. Ele tem 32 anos, é natural da Califórnia e trabalha na indústria do entretenimento, nos bastidores de diversas grandes produções de Hollywood. Ele estudou muito e fez cursos de fotografia e ficou tão bom que foi um assistente de câmera muito bem sucedido em alguns filmes muito conhecidos, como Máquina Mortífera 2, A Cor Púrpura. Ele era um câmera muito respeitado. Mas apesar de todo o sucesso que Bob alcançou, um sonho continuava fora de alcance. Seu nome, Mary Ellen Gurnick. A Mary Ellen era uma mulher muito animada, sociável e extrovertida. Ela era o tipo de pessoa que fazia todo mundo rir. Ela era muito divertida. Ele era apaixonado por ela desde que os dois tinham 8 anos e eles saíam juntos para pegar girinos ou alguma coisa desse tipo. Bob nunca teve coragem de convidar Mary Ellen para sair quando era adolescente e depois do colégio eles seguiram caminhos separados. Mas agora, 15 anos depois, os dois estão morando na Califórnia e muita coisa mudou. Bob se tornou um bom partido e Mary Ellen está querendo recomeçar sua vida. Ela é uma mãe divorciada com uma filha pequena, mas está pronta para voltar a namorar. Quando Bob descobre que ela está solteira, agarra a oportunidade de chamá-la para sair e Mary Ellen concorda alegremente. Eu acho que a grande atração que a Mary Ellen sentia pelo Bob não tinha nada a ver com o passado deles. Era porque ele trabalhava em Hollywood, ele conhecia os artistas, ia para as locações. E isso era a coisa mais incrível que ela podia imaginar. Ela podia ir a festas e conhecer atores famosos. Ela não sabia onde isso ia dar, mas com certeza era emocionante e também glamouroso. Em 1980, Bob escreve seu próprio final feliz hollywoodiano, seduzindo e finalmente se casando com a garota dos seus sonhos. Ele adota Nicole, a filha do casamento anterior de Mary Ellen, e a família Samuels começa uma vida nova no subúrbio de Los Angeles. Mas Bob também sabe que Mary Ellen adora luxo e conforto, então ele faz o necessário para agradá-la. Ele era muito generoso, a indústria do cinema pagava muito bem e ele mimava a esposa, ele mimava a Mary Ellen demais. Mas depois de alguns anos, o entusiasmo inicial do romance de Bob e Mary Ellen começa a desaparecer. Bob frequentemente viaja a trabalho e deixa Mary Ellen entediada em casa por semanas a fio. Bob compra uma franquia de um restaurante para a esposa ter o que fazer durante sua ausência. Mas para Mary Ellen, o ramo da gastronomia nem se compara à vida glamourosa que ela esperava, sendo esposa de um câmera de Hollywood. Nos anos 80, existia um ditado em Los Angeles e no sul da Califórnia que dizia "Viva a 1000 por hora". E eu acho que a Mary Ellen era ambiciosa e não estava nem um pouco interessada em ter uma casa grande numa rua tranquila em San Fernando Valley. Ela queria muito mais luxo. E para conseguir tudo o que quer, Mary Ellen não tem medo de quebrar e contornar algumas regras. Bob suspeita que quando ele está longe nos sets de filmagem, Mary Ellen esteja embolsando um dinheiro extra dos negócios.
Bob começou a suspeitar que Mary Ellen estava pegando dinheiro escondido da lanchonete deles. Desconfiava que ela estava tirando dinheiro do caixa. Então ele achou que tinha virado uma festa. Ela não administrava o negócio como devia e isso incomodava o Bob. Eu não quero passar o dia todo cortando cebola e tomate. Por fim, depois de 6 anos de casamento, Mary Ellen decide que sua vida com Bob não era tudo o que ela esperava. Me desculpa, eu mereço muito mais. Ela deixa a casa da família e se muda para um condomínio com a filha, Nicole. Quando a Mary Ellen Samuels decidiu deixar o Bob Samuels em 1986, ela deixou uma carta para ele. E, resumindo, na carta ela falava que o casamento tinha se desgastado. Agora que Mary Ellen está solteira e livre, não tem nada que a impeça de frequentar todas as festas que sempre quis. Nem mesmo sua filha adolescente. Mary Ellen se torna figura fácil em todo tipo de noitada. Ela chega a levar a filha Nicole, de 16 anos, para beber tarde da noite com os amigos. Então, vocês podem imaginar o que era para uma menina de 16 anos ver essa mulher chique, que é a mãe dela, levando uma vida de glamour e beleza que a gente só vê nas revistas ou nos filmes. Devia ser muito emocionante. Para Nicole e amigas, a Mary Ellen era uma mãe super legal. Porque elas conseguiam entrar em todos os bares se estavam com ela. Se você conhecia a Mary Ellen, você bebia de graça. Em pouco tempo, Mary Ellen e Nicole se tornam parte da elite das casas noturnas mais badaladas de Los Angeles. E é assim que Mary Ellen se apaixona por outro homem da indústria do entretenimento, Dean Groover. Para uma mulher de 40 anos que está tentando se manter jovem, o Dean Groover era a chave para o paraíso. Ele representava a cena musical, a cena dos clubes, das baladas, tudo que a Mary Ellen sonhava. Dean é um promotor musical e trabalha nas casas noturnas de Los Angeles. Quando ele conhece Mary Ellen Samuels, acredita que encontrou seu par perfeito. A Mary Ellen era demais. Era super animada, cheia de energia. E além disso, ela se vestia de um jeito muito erótico, muito sexy. Ela não tinha medo de usar roupas ousadas. E tudo ficava bom nela. Mary Ellen está se divertindo como nunca e Bob logo percebe que ela realmente tocou sua vida. Depois de 2 anos separados, ele finalmente decide formalizar o fim do casamento. Mas nada indicava um divórcio conturbado. Durante o tempo em que ficaram separados, Bob e Mary Ellen continuaram amigos e se encontravam com frequência. Quando Bob e a Mary Ellen Samuels se separaram, foi bastante amigável. Eles trabalhavam juntos na lanchonete. Eles até dividiam a custódia do cachorro. Ele pretendia dar a ela o que ela queria. Na verdade, eles continuaram tão próximos que Mary Ellen ainda tinha a chave da casa de Bob. E no começo de dezembro de 1988, ela está tentando falar com ele. Ela deixou diversas mensagens na secretária eletrônica perguntando onde ele estava. Bob? A seguir, depois de 2 dias sem notícias de Bob, Mary Ellen decide ir até a casa dele com Nicole para ver se estava tudo bem. Bob? O que elas encontram é uma cena mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Ele estava com uma toalha enrolada na cintura e a cabeça estava toda machucada e cheia de sangue. Dezembro de 1988, no subúrbio de Los Angeles, Califórnia. Mary Ellen e Bob Samuels estão separados há 2 anos, mas continuam amigos. E quando Mary Ellen passa dias sem conseguir falar com Bob, ela vai até a casa dele com sua filha Nicole para ver se está tudo bem. Elas entraram na casa e gritaram Bob, Bob, mas nada, ninguém respondeu. Bob? Mary Ellen e Nicole encontram Bob Samuels caído no chão, com um tiro na parte de trás da cabeça. Elas viram o Bob caído e ele estava com uma toalha enrolada na cintura e a cabeça estava toda machucada e cheia de sangue. Eu
Eu acabei de entrar em casa e encontrei o meu marido no meio de uma poça de sangue. Eu não sei o que fazer. Vem rápido. Rápido, por favor. Mary Ellen liga para a emergência e os policiais correm até a casa. Isso. Mas está claro que não tem nada que eles possam fazer. Conforme os policiais avaliam a cena, eles criam uma teoria do que pode ter acontecido. O máximo que a gente conseguiu reconstruir sobre os últimos momentos dele foi que ele tinha chegado em casa, foi tomar banho e estava andando pelo corredor quando foi confrontado. A gente acredita que ele foi pego de surpresa e levou um golpe. E foi baleado quase imediatamente. O que os investigadores descobrem também explica por que Mary Ellen passou dias sem conseguir falar com Bob. Os investigadores observam várias coisas, várias pistas, para determinar o momento em que alguém deve ter sido assassinado. Existem pistas forenses que dependem de se o sangue está coagulado, dependem da temperatura do corpo. E em pouco tempo, a polícia determinou que ele não tinha sido assassinado poucas horas, poucos minutos atrás. Já fazia 48 horas. Olhando superficialmente, parece impossível imaginar que alguém quisesse ver Bob morto. Ele era um pai e um marido trabalhador e era muito querido no trabalho. Os detetives se perguntam se o assassinato de Bob pode ser resultado de uma tentativa de assalto que deu errado. Quando eles analisaram a cena, perceberam que tinha xícaras caídas da prateleira, as gavetas tinham ficado abertas, parecia que alguém tinha vasculhado a casa. Por mais que a casa esteja revirada, a polícia não encontra sinais de uma entrada forçada. Não há maçanetas nem janelas quebradas. E um exame mais completo da cena revela um detalhe ainda mais decisivo. Nada de valor foi levado. A carteira do Bob Samuels ainda estava na casa. Tinha cheques na carteira. Eu acredito que tinha alguns cheques que ele ainda não tinha depositado em cima da mesa. Não tinha nada que indicasse pra gente que aquilo tinha sido uma tentativa de assalto. Quando ficou determinado que Bob não tinha sido vítima de um assalto, explicações mais perturbadoras começaram a surgir. Alguém realmente queria ver Bob morto. Na verdade, tudo dava a entender que ele tinha sido executado. O que na vida de Bob poderia ter causado uma morte tão violenta? Quando a teoria de que tinha sido um assalto não deu em nada, a polícia começou a checar o histórico da vítima. Ele tinha algum inimigo? Ele estava envolvido em algum tipo de acordo ilegal? Drogas? Ele bebia? Será que ele estava falindo? Ele tinha um sócio? Dean Groover, namorado de Mary Ellen, logo sugere que Bob poderia estar guardando um segredo que resultou no seu assassinato. Para ele, Bob vendia filmes cinematográficos para pessoas de fora da grande indústria do cinema. Durante aquele período, quando o Bob estava trabalhando com cinema e participou de algumas produções bem grandes, ele ficava com as pontas dos filmes. E ele guardava essas pontas em um lugar escondido, na garagem dele. Pontas são partes do negativo do filme que não foram usadas e permaneceram no rolo. Filmes cinematográficos são caros e essas sobras valiosas ainda podem ser usadas em outras produções. Dean acredita que Bob estava estocando e vendendo estas partes para produtores de filme pornô. Essa era a minha teoria. Assim, os caras podiam fazer os filmes deles. E o Bob ganhava um bom dinheiro por fora. Eu achei um recibo, bem escondido no escritório dele, que tinha um inventário das pontas que ele estava guardando e as datas. Isso ainda devia estar lá porque as datas batiam com o dia da morte dele. Ninguém pode confirmar se havia um negócio paralelo, mas a execução de Bob sugere que ele pode ter se envolvido com as pessoas erradas. Tenho certeza que os investigadores logo de cara pensaram que o caso podia ter sido um assassinato por encomenda ou por contrato, como eles chamam. E, naquele momento, eles focaram a investigação em quem podia ter algum problema com ele. Quem tinha algum assunto para resolver e podia querer matar o Bob.
No fim, a polícia não encontra evidências suficientes para comprovar a teoria de Dean, mas eles querem investigar melhor a esposa de Bob, Mary Ellen Samuels. Nos casos de homicídios domésticos, os detetives sabem que as relações mais íntimas também podem se tornar violentas e o cônjuge é sempre um suspeito. As pessoas gostam de pensar que assassinatos aleatórios acontecem o tempo inteiro, mas na verdade isso não acontece. 80% dos assassinatos são associados a pessoas que são próximas da vítima. E os investigadores da polícia sempre começam vendo quem é o marido, quem é a esposa, quem é o namorado, quem é a namorada. Mas Mary Ellen tem um álibi sólido e inquestionável. Ela e a filha Nicole passaram a semana toda juntas e o horário das mensagens de voz confirma que ela ligou para Bob diversas vezes nos últimos 2 dias. Bob, é a Mary Ellen. Eu queria muito que você retornasse a ligação assim que possível. Você tá aí? Faz 2 dias que eu tô tentando falar com você, então por favor me liga quando ouvir a mensagem, tá? Tchau. Eles não tinham como suspeitar dela, afinal a voz dela estava gravada na secretária eletrônica dele. Ela passou a semana toda tentando falar com ele. Por mais que Mary Ellen tenha sido descartada como suspeita, ela dá uma pista para a polícia. Ela acha que conhece alguém que talvez quisesse ver Bob morto. Mary Ellen conta aos policiais que Bob estava envolvido com a ex-esposa de um ex-policial chamado James Nolan. E James Nolan é um homem temperamental que adora suas armas. O James Nolan era um policial reformado de Costa Mesa. E ele foi dispensado porque, durante uma discussão doméstica, ele ficou violento e deu alguns tiros. O que é proibido para um policial. De acordo com Mary Ellen, o relacionamento de Bob com a esposa de Nolan estava se tornando uma situação imprevisível. A Mary Ellen me disse que ele andava saindo escondido com a esposa de um policial. E um dia ela me segredou que achava que ele tinha morrido por causa deste triângulo amoroso. Do ponto de vista de um detetive, quando alguém denuncia um homem com um temperamento explosivo, um arsenal e um relacionamento que está indo por água abaixo e que é ciumento, é uma pista sugestiva. Eles precisam checar a história. A seguir, a polícia recebe sua primeira pista concreta sobre o assassinato brutal de Bob Samuels. Mas existem outros segredos na vida de Bob. Eu não sei o que fazer, cara. Se esses segredos correm o risco de serem expostos, qual pode ser o resultado? Só existem 2 opções, ou uma chantagem ou um assassinato. Depois da execução violenta de Bob Samuels, um câmera de Hollywood, a polícia está tendo dificuldade para desvendar o crime brutal. Mary Ellen Samuels explicou para os detetives que Bob estava tendo um caso com a ex-esposa de um ex-policial, chamado James Nolan, um homem que tem uma personalidade violenta. A Mary Ellen contou para a polícia que ela acreditava que o Bob estava envolvido em um triângulo amoroso com a esposa desse cara. E que a relação de Bob Samuels com o James Nolan não era nada amigável. Mas quando os policiais interrogam James Nolan, ficam convencidos de que ele não pode ser o assassino. Ele provou que estava longe de Bob Samuels no momento do assassinato e não havia DNA, impressões digitais ou qualquer outra evidência física que ligasse James Nolan à cena do crime. Os investigadores tiveram que averiguar a história. Eles fizeram isso e logo descartaram a possibilidade, porque eles não tinham provas para sustentar nenhuma dessas alegações. A investigação chegou a diversos becos sem saída e a polícia não está nada perto de descobrir quem matou Bob Samuels. Mas mesmo a morte trágica e não resolvida do marido não muda quem Mary Ellen realmente é. Olha, foi muito legal. Eu sei, eu me diverti muito. Vamos viver. Você não quer só curtir? Mary Ellen gosta da vida luxuosa e continua indo a festas com sua nova paixão, Dean Groover. A gente entrava numa balada
dava uma olhada e, às vezes, tinha 500 pessoas no lugar e a gente dizia bebida para todo mundo. A gente não achava que precisava se preocupar com quem ia pagar a conta. De certa forma, a morte de Bob deu a Mary Ellen o que ela não tinha quando ele estava vivo: os recursos para levar uma vida de glamour. Depois do assassinato, Mary Ellen recebeu quase $500 mil da herança de Bob. Logo de cara, ela falou que o marido dela tinha sido assassinado e que tinha recebido um bom dinheiro. Mas Mary Ellen não é a única pessoa curtindo a boa vida. Quantos anos você tem? Tecnicamente, eu tenho 16, tecnicamente? mas... Sua filha de 16 anos, Nicole, recentemente ficou noiva de um homem chamado Jim Bernstein. Eu não vou contar nada, tá? Jim tem 20 e poucos anos, é novo na cena de Hollywood e está sempre se gabando de como vai ser famoso um dia. O Jim era o típico menino mimado. Ele não tinha papas na língua, era cheio de história. Ele irritava as pessoas sempre. Ele se fazia de valentão, mas não era. Ele vivia contando histórias. E dava pra você desconfiar que as coisas não eram bem daquele jeito. Então é isso. Você quer ser atriz? Eu não sei, eu quero ser igual a minha mãe. Jim conheceu Nicole e Mary Ellen em um bar meses antes do assassinato de Bob Samuels. Ele estava trabalhando em uma loja de eletrônicos quando viu Nicole Samuels pela primeira vez. E se apaixonou na mesma hora. A Nicole tinha 16, 17 anos naquela época e ela era simplesmente linda. Ela era muito doce. E ele ficou louco por ela. Ele estava completamente enfeitiçado pela Nicole. E além disso, parecia que a Mary Ellen aprovava aquele rapaz. Ela aprovava o casal. Jim está muito apaixonado, mas ele sabe que Nicole quer tudo que o dinheiro pode comprar. Então ele começa a fazer qualquer coisa para deixar Nicole feliz. A Nicole tinha puxado a Mary Ellen. Ela costumava ver os homens como pessoas que só existiam para agradá-la, para fazer o que ela queria. E era exatamente isso que o Jim fazia. Ele comprava joias caras para ela. Ele tratava a Nicole como uma deusa. Mas os gastos frequentes para ter o amor de Nicole saem mais caro do que o que Jim consegue vendendo TVs. Então ele encontra uma forma de ganhar muito dinheiro rapidamente. Mas para isso ele precisa se meter com pessoas perigosas. O Jim conheceu alguém ou achou uma oportunidade de começar a vender cocaína. Então ele passou a ser um intermediário. Ele sabia onde conseguir a droga e sempre conhecia alguém que queria comprar. E aí ele só fazia os contatos. Assim que consegue acumular uma boa quantia, Jim pede Nicole em casamento e eles ficam noivos. E aproximadamente 6 meses depois de Bob Samuels ter sido assassinado em sua casa, Mary Ellen, Nicole e Jim estão aproveitando suas festas que nunca acabam. E todas as teorias que os detetives investigam se mostram infundadas. Mas, de repente, a polícia recebe uma ligação anônima. Os investigadores estavam no impasse. Eles não tinham pistas. Eles não conseguiam descobrir quem podia ter feito uma coisa tão horrível com o Bob, quem queria que o Bob morresse. E eles receberam ajuda através de uma ligação bizarra. A pessoa só falou um nome: Jim Bernstein. A seguir, uma pessoa misteriosa diz que Jim Bernstein está de alguma forma envolvido na morte de Bob Samuels. Será verdade ou será apenas mais uma teoria equivocada? O jeito que ele falou no telefone foi tão enigmático que eu não consegui associar com os personagens da história. Depois de 6 meses de pistas falsas, uma ligação anônima fez os detetives se voltarem para um suspeito da morte do câmera Bob Samuels. Ele é Jim Bernstein, o noivo da filha de Bob, Nicole. O Jim Bernstein estava sendo levado em conta durante as investigações do assassinato. A polícia sabia que ele era o conhecido da Mary Ellen e da Nicole.
Jim havia se tornado alguém muito importante na vida de Nicole nos meses anteriores ao assassinato de Bob. Mas será que existia alguma outra ligação entre os dois homens? E será que ele podia estar por trás de sua morte? A polícia leva Jim para ser interrogado, torcendo para que a pressão do interrogatório faça o garoto revelar pistas sobre quem matou Bob Samuels. O que você pode me contar sobre a morte do Bob Samuels? Eu não sei nada, sério. Eu não posso te contar nada. Eu encontrei com ele algumas vezes, só isso. E sobre a Mary Ellen? O que tem ela? Ela levou uma grana em tanto? Depois que o Bob morreu. Quase $500 mil. O que você tá querendo dizer, cara? Ela é uma pessoa super legal. A Mary Ellen é uma mulher decente. Eu não tenho nada pra falar. Depois do interrogatório, a polícia está convencida de que Jim Bernstein está escondendo alguma coisa. Os investigadores conseguem um mandado de busca para a casa dele, mas não encontram nada. E sem evidências concretas, eles não podem efetuar a prisão. Mas ter se tornado o foco das investigações deixou Jim mais nervoso do que a polícia imagina. Matt, essa mulher... Ele liga para seu antigo chefe, Matt Rowie. Jim diz que tem um segredo e que teme que a polícia esteja se aproximando da verdade. Eu não posso falar sobre isso, não posso. Mas eu tô pensando em ir à delegacia e só me entregar, contar pra eles o que eu fiz. Ele me disse, a polícia está chegando cada vez mais perto de descobrir. Eu vou lá contar pra eles o que eu sei. Bom, essa mulher... Se eu tiver que cumprir pena, que seja. Assim eu me livro, tiro isso da minha vida. Essa mulher... Jim nunca conta para o amigo exatamente o que fez, mas afirma que cometeu um crime terrível por dinheiro. Olha, eu tô ficando nervoso. Ele disse que estava ficando nervoso. Ele não tinha ficado com nenhuma parte do dinheiro. Parece que a mulher já tinha pegado o dinheiro. O jeito que ele falou no telefone foi tão enigmático que eu não consegui ligar com os personagens da história. Sabe que eu tô aqui pra ajudar naquilo que eu puder. No que quer que Jim Bernstein tenha se envolvido, dinheiro e uma mulher eram elementos importantes. E está claro que ele está assustado. Eu tô preocupado pela minha vida, cara. Essa mulher tava me ameaçando. Ela tá me deixando muito nervoso. Jim diz que entrará em contato em breve, mas depois que ele encerra a ligação, Matt nunca mais volta a falar com Jim. Quando Jim não me ligou de novo, fiquei sem saber o que pensar. Talvez ele tivesse dado um jeito nas coisas. Talvez tivesse saído da cidade. A polícia está fechando o cerco contra Jim Bernstein como suspeito do assassinato de Bob Samuels, mas eles acreditam que é improvável que Jim tenha agido sozinho. Enquanto isso, o comportamento de Mary Ellen Samuels começa a gerar críticas e até suspeitas. Ela age como se o assassinato de Bob Samuels fosse um capítulo encerrado em sua vida. Ela gasta os $500 mil que recebeu em velocidade recorde e aproveita ao máximo sua nova fortuna. A gente gastava muito dinheiro. Muito mesmo. E muito mais do que eu gastaria. A Mary Ellen viajou com o namorado para Cancún e tirou uma foto onde ela aparece com $20 mil espalhados em volta do corpo dela. Isso, para mim, mostra bem o caráter dessa mulher. Ela é gananciosa e só se preocupa com si mesma. Por mais que não exista nada específico que conecte Mary Ellen com a cena do crime, os detetives ficam convencidos de que a viúva alegre está escondendo alguma coisa. E eles suspeitam cada vez mais do envolvimento dela com o assassinato, mas não sabem até que ponto. Por mais que eu ache que os detetives acreditavam que ela tinha alguma coisa a ver com essa história, acreditar e suspeitar não é o mesmo que ter evidências, e eles não tinham evidências para poder prender a Mary Ellen. A polícia agora acredita que tanto Jim Bernstein quanto Mary Ellen Samuels estão envolvidos no crime e busca evidências que mostrem essa ligação, mas as peças não se encaixam. A investigação do assassinato fica estagnada. Mas então, em 27 de junho de 1989, um evento aparentemente sem relação com o caso muda tudo. Um corpo é encontrado nas colinas próximas de Ventura, na Califórnia,
a 110 quilômetros de Los Angeles. Ele estava escondido em uma vala ao lado da rodovia e está terrivelmente decomposto. Dava para ver que o corpo estava lá umas 3 ou 4 semanas. Depois que você sente o cheiro de um corpo em decomposição, nunca mais esquece. É muito difícil encarar isso se você não está acostumado. Apesar das más condições do corpo, a polícia consegue recuperar as impressões digitais do cadáver. O relatório das análises de laboratório traz um nome e uma ficha policial. É Gene Bernstein. Ele tinha passagem por ter fingido ser um policial e por passar cheque sem fundo. Mas era o suficiente para a gente conseguir algumas informações de contato. Mas os delegados de Ventura não sabem que a polícia de Los Angeles está investigando Gene Bernstein como suspeito da morte de Bob Samuels. A única informação que eles têm para ajudar na investigação é sua ficha na polícia. Ela traz como contato seu antigo chefe, Matt Rowe. Então a polícia começa a investigação por ele. Contei sobre as conversas que a gente teve, sobre o plano que ele me contou de procurar a polícia e contar o que sabia. Eu falei para eles que ele estava envolvido com o tráfico de drogas. Matt também passa o endereço do apartamento de Gene em Los Angeles. E quando os delegados chegam para fazer uma busca, descobrem que não são os únicos investigando Gene. Durante a busca no apartamento, nós encontramos uma agenda de telefones e também uma cópia do mandado de busca que o Departamento de Polícia de Los Angeles tinha emitido. O Departamento de Polícia de Ventura entra em contato com a polícia de Los Angeles e eles explicam que Gene Bernstein é suspeito do assassinato de Bob Samuels. A polícia de Los Angeles acreditava que existia alguma relação entre Gene Bernstein, Mary Ellen e a morte do Bob. Mas eles não conseguiam interpretar as evidências. O interrogatório de Gene, feito pela polícia de Los Angeles, deixou os policiais de Ventura ainda mais desconfiados. Mas sua morte frustrou a investigação. E para deixar a história ainda mais confusa, eles descobrem que Gene também estava envolvido com outras pessoas perigosas. Ele não era uma pessoa muito inteligente. Você não ameaça pessoas para quem está vendendo cocaína, dizendo que se elas não te pagarem, você vai contar que vende drogas para elas. Isso não faz nenhum sentido. Do jeito que ele estava provocando as pessoas e criando um escândalo e chamando a atenção, era questão de tempo até alguma coisa acontecer com ele. A seguir, a morte de Gene Bernstein está ligada a seu trabalho como traficante ou será que tem alguma relação com o assassinato de Bob Samuels? E como Mary Ellen está envolvida nessa história? A polícia está sem rumo, até que alguém finalmente não aguenta o peso de um segredo que está guardando há tempo demais. Quando eles começaram a pressioná-la, ela desabou. Ela disse, eu sei uma coisa sobre o Gene Bernstein e o Bob Samuels. Os detetives da polícia de Los Angeles e do condado de Ventura juntaram forças para investigar as mortes de Gene Bernstein e Bob Samuels. Uma busca no apartamento de Gene Bernstein revelou sua agenda de telefones e a polícia começa a interrogar cada um dos seus contatos. Logo fica evidente que existe uma ligação entre Gene Bernstein e Bob Samuels. A polícia já sabe que Jim admitiu para seu antigo chefe que estava envolvido em um crime terrível. Eu fiz uma coisa muito errada, cara. E que alguma mulher já tinha levado dinheiro. Essa mulher estava me ameaçando. Ela tá me deixando muito nervoso. Mas ele não fala de forma tão enigmática com seus outros amigos. É surpreendente. Conforme a polícia conversa com seus contatos, quase todos parecem conhecer o segredo de Jim. Ele estava falando de Mary Ellen Samuels. Ela havia pagado para que ele matasse seu ex-marido, Bob. Eles sabiam que o Gene Bernstein
Provavelmente estava envolvido no homicídio de Bob Samuels e que ele tinha recebido dinheiro de Mary Ellen para fazer o trabalho. Ninguém nunca procurou a polícia. E isso é uma coisa curiosa que costuma acontecer às vezes. Se um grupo grande de pessoas sabe que alguém cometeu um crime, é mais provável que elas não façam nada achando que outra pessoa vai procurar a polícia. Ainda assim, saber o segredo de Jim só ajuda os investigadores até certo ponto. Eles ainda precisam de mais evidências para poder acusar Mary Ellen. Bom, não existia prova do que eles tinham contado. Tudo isso era só uma suposição pelo que eles tinham ouvido. E os investigadores sabem que uma acusação não pode se basear em rumores e fofoca. Mas os interrogatórios com os amigos de Jim mostram um caminho que os detetives devem seguir. Quase todos eles mencionam que Jim estava morando com uma mulher chamada Anne Hambley. E Anne não só conhecia Jim Bernstein, como também tem uma ligação próxima com Mary Ellen Samuels. A Mary Ellen e a Anne Hambley eram melhores amigas. Elas faziam compras juntas, iam para festas e para os bares juntas. Eles focaram a investigação nela porque, no mínimo, ela teria informações sobre os hábitos do Jim e ele podia ter contado alguma coisa para ela. Tá bom, eu vou contar o que vocês querem saber. Os detetives vão para a casa de Anne Hambley e perguntam sobre sua relação com Jim Bernstein. Ela diz que Jim estava ficando na casa dela porque estava com medo que traficantes rivais estivessem atrás dele. Mas, de acordo com o relato dela, Jim tinha se mudado recentemente. Ela disse que eles discutiram uma noite por causa de um programa de TV. Ele levantou bravo, saiu de casa e nunca mais voltou. Mas muitos detalhes da história de Anne não fazem sentido. As respostas dela eram completamente vagas e ela não respondia nenhuma pergunta diretamente. Ela ficava dando voltas para falar, e um homem não levanta e sai de casa para sempre e deixa todas as coisas dele para trás, principalmente se era uma casa temporária. Mas mesmo assim, Jim foi visto pela última vez antes de sua morte com Anne. Eles sabem que ela era a ligação entre as três pessoas: Jim, Bob Samuels e Mary Ellen. Os investigadores falam para Anne que os amigos de Jim contaram que ele tinha recebido dinheiro de Mary Ellen para matar Bob. Quero que você me conte tudo o que a Mary Ellen fez. Começa pelo começo. Você não sabe do que a Mary Ellen é capaz. Ela pode... A gente falou para ela que das duas uma. Ou ela tinha ligação ou estava envolvida no assassinato. Era melhor para ela começar a falar o que sabia. Os investigadores pressionaram a Anne Hambley e ela não resistiu. Ela desabou. Ela falou para eles que sabia sobre o Jim Bernstein e o Bob Samuels. Me promete imunidade. Eu não posso ser presa, não posso mesmo. Anne concorda em contar tudo para a polícia e os assassinatos de Bob Samuels e Jim Bernstein finalmente são esclarecidos. Anne revela um plano surpreendente calculado para destruir muitas vidas. A Anne Hambley acabou entregando os amigos. Ela contou a história inteira para a polícia. Cada culpado, cada plano, cada motivo, tudo. A conspiração começou quase um ano antes de Bob Samuels ser encontrado morto. Mary Ellen estava determinada a viver uma vida de luxos e privilégios e estava procurando alguém para matar seu marido. E por mais incrível que seja, ela não fez segredo sobre seus planos de matar Bob. Ela estava tão decidida a assassinar o marido que pedia ajuda para as pessoas nos bares, nas casas noturnas. Ela perguntava: "Ei, eu quero matar meu marido. Você pode me ajudar?" E quando Jim Bernstein entrou na vida de Mary Ellen, ela soube quem era o homem perfeito para o trabalho. Jim se influenciava facilmente, sua autoestima era baixa e ele queria que as pessoas pensassem que ele era legal. E ele estava apaixonado pela filha de Mary Ellen. A Mary Ellen Samuels era uma ótima manipuladora. Ela sabia reconhecer quando uma pessoa era vulnerável e triste. Ela com certeza focava nas pessoas que achava que podia controlar, tanto com elogios quanto com o charme dela. E o Jim Bernstein, sem dúvida, era uma dessas pessoas. Assim que Jim se apaixona por Nicole, Mary Ellen começa a contar para ele histórias terríveis sobre Bob. Ele tem abusado da Nicole há anos.
Ela chega a falar para Jim que Bob estava abusando sexualmente de Nicole. Nunca existiu nenhuma evidência para suportar essas alegações da Mary Ellen. Ela só estava tentando despertar a raiva do Jim para ele se convencer a matar o marido dela. Era tudo parte da manipulação dela. Escuta, ninguém nunca vai descobrir nosso plano, tá bom? Jim aceita matar Bob Samuels. E eles fazem um acordo que renderá algum dinheiro e servirá de vingança por todas as coisas horríveis que Mary Ellen diz que Bob fez com Nicole. Se Jim realmente puxou o gatilho naquele dia, nunca ficou provado. As circunstâncias de como o Bob Samuels acabou morto no chão ainda não estão claras. Nós não sabemos se o Jim agiu sozinho ou se tinha outro homem com ele. Mas nós sabemos que o Bob Samuels foi assassinado. E o Jim estava envolvido de algum jeito. Para completar o plano, Mary Ellen deixa diversas mensagens falsas na secretária eletrônica de Bob. Bob, é a Mary Ellen. Você tá aí? Faz 2 dias que eu tô tentando falar com você, então por favor me liga quando ouvir a mensagem, tá? Tchau. Ela se mantém distante por 2 dias, sabendo que ele estava caído em uma poça de sangue. Mas nem tudo acontece como planejado. Nos meses após o assassinato, Jim Bernstein começa a achar que foi usado depois que Nicole rompe o noivado. E quando os policiais começam a pressioná-lo, ele fala para os amigos que está cogitando revelar exatamente o que aconteceu com Bob Samuels. Mas Mary Ellen não vai deixar que isso aconteça e é esperto o suficiente para manter suas mãos limpas. A Mary Ellen foi falar com a Anne e sugeriu que poderia perdoar uma dívida de $2.000 que a Anne tinha com ela se ela ajudasse a Mary Ellen a se livrar do Jim Bernstein. Anne rapidamente cria um plano e convence seu namorado e outro homem a matarem Jim e largarem seu corpo nas colinas de Ventura. O Jim Bernstein acabou sendo empurrado da beira do cânion. E foi a última vez que nós soubemos dele até que encontraram o corpo. A confissão de Anne revela que Mary Ellen é uma mulher que criou uma rede de mentiras para alimentar seu amor por dinheiro. A polícia finalmente tem provas suficientes para prender Mary Ellen e levá-la a julgamento pelos assassinatos de seu ex-marido e do noivo de sua filha. A filha Nicole nunca é acusada ou mencionada na conspiração. A procuradoria decide fundamentar seu caso na ganância de Mary Ellen e seu desejo implacável de viver uma vida luxuosa. Eu acho que o principal motivo das ações da Mary Ellen era o dinheiro, mas também acho que ela gostava de estar no centro das atenções. Gostava de ser admirada, gostava de poder controlar os outros. O júri declara Mary Ellen culpada de assassinato em 1º grau e a sentença não é nada misericordiosa. Mary Ellen Samuels é enviada para o corredor da morte, onde permanece até hoje. Ela decidiu brincar com a vida do marido, do assassino que contratou, provavelmente da Anne Hamblin também. E a justiça foi feita. Eu acho que o veredito foi certo. O charme de Mary Ellen quase fez com que ela escapasse impune. Mas talvez o segredo mais perturbador de Mary Ellen não era o quanto ela chamava atenção, e sim o quanto ela se perdia no meio da multidão. Por mais que a Mary Ellen Samuels fosse uma mulher animada, extrovertida e até um pouco exagerada, ela continuava sendo uma mulher comum. Eu acho que ninguém podia imaginar do que ela era capaz. Versão brasileira, Vox Mundi.